Olá, mais uma vez professor Alex dando um estudo para você, gravando um vídeo sobre a criação de filhos. Este é o segundo vídeo de uma série de 3 que nós vamos estar gravando. Foi colocado como educar filhos, nós vamos colocar também como educar filhos corretamente e como ensinar filhos corretamente, ok? Vamos lá, vamos começar do princípio. O filho ele é fruto do quê? Ele é fruto do casal, né? O que é uma família? Família é um grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto. Essa é a descrição que você vai achar hoje no dicionário, no Aurélio, né? Mas a família não é só isso. Família é um conjunto de pessoas que vive cheio de problemas e de crises e de dificuldades. Também muitas soluções. Família vive crises financeiras, crises sociais, crises filosóficas. Muitas vezes a seu filho, a sua filha, ele traz da escola por amigos ou até por professores, ele traz uma ideia que é diferente da que você está acostumado ou que quer passar para o seu filho quanto às coisas espirituais, às coisas sociais, entende? Lá ele tem um conhecimento um pouco diferente muitas vezes. Se você tem hoje uma família forte, você vai construir uma sociedade forte, um país forte. Isso aí era falado, inclusive, em um dos livros do saudoso ou falecido pastor Paul Yong-Shu, que acaba de falecer algumas semanas atrás. Não é verdade? Moisés, em Deuteronômio 6, ele fala assim, que todos temam ao Senhor. Ele morreu com 120 anos, subiu ao monte, ainda fazia palestras para multidões. E ele falou sobre os preceitos, os princípios de Deus, que nós devíamos temer ao Senhor, né? Os pais devem ensinar os filhos a terem intimidade com Deus. Como que você ensina o filho a ter intimidade com Deus? Só falando para ele orar? Só falando para ele ler a Bíblia? Só falando para ele buscar o Senhor? Ou dando exemplo para ele? Ou fazendo junto com ele? Filho, senta aqui comigo, vamos buscar o Senhor, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por essa bênção, vamos colocar essa situação, esse problema, esse impasse, essa situação na presença de Deus e ver o que Ele faz conosco. É desse jeito que você vai criar verdadeiros servos de Deus, verdadeiros adoradores, verdadeiros crentes raiz. Não crente Nutella, que vive na igreja, mas não conhece nada da palavra e qualquer vento de doutrina arrebata-o da igreja. Não é isso que a gente está falando, não. A gente está falando em criar pessoas com raízes, em educar os nossos filhos nos padrões, nos princípios, nos preceitos, nas regras, de acordo com a palavra de Deus. É isso que nós estamos falando aqui. Não é verdade? Tenha um caráter e mostre para o seu filho o seu relacionamento com Deus diariamente. Também relacione-se com sua esposa de maneira honrada, honesta, cordial, amorosa, respeitosa, justa, de maneira justa. Quantas vezes a gente vê o marido ou a esposa sendo injusto um com o outro e os filhos vendo tudo e depois você quer criar um filho que seja funcionalmente equilibrado? Não vai acontecer, meu irmão, minha irmã. Não vai acontecer. Na verdade, trate os outros também com respeito, com bondade, com justiça, com seriedade, com honestidade. O seu exemplo para com seus filhos vai falar muito mais alto que as suas palavras. Não é verdade? Muitas vezes você pode fazer alguma coisa e pega uma canetinha highlight e você vai passando assim, ó, aquela caneta nas coisas que você já fez. Isso aqui eu tenho que fazer com meu filho, aí você passa. Isso aqui eu tenho que fazer com meu filho, aí você passa de novo e o seu filho vai aprendendo então. Não é verdade? Decore versículos da Bíblia com o seu filho, né? Se você decorar um versículo da Bíblia por semana com o seu filho, você vai decorar 52 versículos por ano. Imagina o tamanho da intimidade desta criança com Deus. 52 versículos por ano. 10 anos que você está com ele vai ter decorado 520 versículos. 10 anos que você está fazendo essa prática com seus filhos. 500 versículos na cabeça do seu filho, fazendo ele relembrar da palavra, das promessas, dos preceitos, das vitórias que Deus deu na sua palavra.
Na verdade, os heróis dos seus filhos não tem que ser os cantores, os artistas, os atores, os esportistas. Os heróis da nossa vida e da nossa família tem que ser os homens da Bíblia, os homens de fé, os homens de garra, os homens que buscam a Deus acima de todas as coisas. Não é verdade? Os homens que buscam a Deus acima de todas as coisas. Tá? Então, decore o versículo com seu filho, Deuteronômio 32, 46 diz isso. Valorize os feitos dos seus filhos. Eu já vi pai que só critica o filho, que só mete a boca no filho, que só reclama do filho. Fez errado, é cascudo, paulada, correção, julgamento. Mas quando ele fez certo, não fez mais que obrigação. Não, meus queridos, não é assim não. Você vai criar uma criança saudável, você vai criar uma criança motivada. Quando você começar a elogiar também as coisas certas que o seu filho ou a sua filha fizer. Ele foi bem na escola? Parabéns! Muito bom, meu filho. Foi ruim? Puxa, você deixou cair, você é uma pessoa tão capaz. Fale sempre ajudando, exaltando, animando, levantando a moral, o caráter, a capacidade dos seus filhos. Nunca fala, você não presta mesmo, hein? Você nunca vai dar pra nada mesmo, hein? Você só me apronta, só me dá dor de cabeça. E nem quando, às vezes, você quando tá falando com o vizinho ou com a vizinha, minha senhora, meu senhor, e o seu filho tá ouvindo, esse menino, eu não sei o que vai ser da vida, porque uma boa coisa não vai ser. Só me dá problema. Todo dia uma reclamação. Você está amaldiçoando sua própria família, seu próprio filho. Abençoe e não amaldiçoe. Entende? Abençoe o seu filho e não amaldiçoe. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Timóteo 6 fala muito sobre a palavra de Deus, que você deve ensinar o seu filho em tempo, fora de tempo, no caminho, deitado, levantado. Sempre ensine o seu filho. Seja honesto. E seja fanático até pelas coisas divinas. Porque, mas esse professor está exagerando, esse pastor está exagerando. São os fanáticos que vão entrar no reino dos céus. São os fanáticos que os filhos não caem nas drogas, que os filhos não caem na prostituição, no roubo, na criminalidade, no adultério. São os fanáticos que vê os filhos se formar e dar os netos para você e todos dentro da casa de Deus, desenvolvendo carreiras, montando empresas. São os fanáticos. Então, em certo ponto, seja fanático por Deus e pela sua palavra. Que aí o seu filho fala, nossa, meu pai era tão crente, minha mãe era tão crente. E ele vai ver o seu exemplo. A Bíblia diz, ensina o menino, a criança, no caminho que deva andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Diz assim, Deus garante que na memória da criança vai estar gravado e cravado os ensinamentos de Deus. Na memória da criança vai estar cravado isso daí. Ore pela sua família. Tem pai que não ora pelos filhos, tem mãe que não ora pelos filhos. Se una com seus filhos junto à mesa. Coma com seus filhos, fale das coisas, brinque com eles. Jogue algum joguinho em casa com seus filhos. Jogue bola, faça alguma coisa com seus filhos. Que isso vai fazer uma grande diferença na estrutura dele, no psicológico dele. Amém? Ensine para ele mordomia, abrace os seus filhos. Sabia que nós precisamos de 12 abraços por dia para a gente viver uma vida equilibrada? Precisamos de beijo todo dia. Todo dia a gente precisa de beijo. Para de beijar o seu marido, minha senhora. Para de beijar a sua esposa, meu senhor. Que o senhor vai ver se o casamento não esfria. Tem que beijar, tem que abraçar. Os filhos muito mais. Abrace, beije os seus filhos, elogie os seus filhos. Mostre o calor humano. A mão não foi feita para dar tapa em cara de filho, não. A mão foi feita para acolher, para proteger, para acariciar o filho. Faça um carinho no seu filho, mas não dê um tapa nele. A Bíblia diz que a correção é com a vara e é no lugar acolchoado que Deus fez na anatomia do corpo humano lá atrás, onde você já sabe que é bem carnudo para isso aí. Amém? Então eu gostaria que essa palavra ficasse cravada nos corações de vocês. Eu vou gravar mais um videozinho agora, que é a parte 3, para falar alguns segredos.
Eu gostaria que você, se isso tem sido bênção para a sua vida, que você possa se inscrever no Instagram, AlexTH Carvalho, AlexTH Carvalho, e se inscreva nesse canal também, e chame pelo menos mais uma pessoa, um amigo, uma amiga, que talvez não faça por mim, mas vai fazer por você, que foi abençoado. Fala, por mim, inscreve nesse canal, eu preciso alcançar pelo menos 1000 inscritos para eu poder fazer lives, e aí mais pessoas participar e a gente responder ao vivo as perguntas que vocês queiram fazer. Que esse vídeo possa ter sido bênção, possa servir de bênção para a sua vida, ok? Muito obrigado por essa oportunidade de abrir o seu celular, o seu computador, a sua televisão para ouvir um pouco da palavra de Deus e de um professor que tem longa data em experiência. Obrigado.